Muito bem, boa tarde a todos presentes e vamos dar continuidade aos trabalhos do primeiro Congresso Internacional de Emissoras Públicas. Nesta segunda parte teremos o painel Financiamento, um pilar da independência, o cenário e as dificuldades para garantir recursos às emissoras públicas. O mediador será professor Eugênio Butti, superintendente de comunicação social da USP. Professor. E nossos participantes, Érica Polley Reis, gerente-geral da WAMU 88.5 FM, emissora da rede NPR dos Estados Unidos. Fábio Magalhães, presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, TV Cultura. E Pedro Jorge dos Santos Brauman, diretor do Secretariado Técnico do Conselho Geral Independente e do Núcleo Museológico e Apoio ao Serviço Público da RTP, Rádio e Televisão de Portugal. Como breve introdução, o painel reúne profissionais de veículos com experiências diversas de financiamento, algumas das quais bem conhecidas. Uma dessas experiências é a da BBC, cuja taxa de licença é cobrada de todos os cidadãos e de empresas que têm equipamentos de televisão ou assinam o seu serviço de streaming. O recurso arrecadado, então, vai direto para a organização pública. Temos o exemplo da Alemanha. O sistema público também é financiado por taxa mensal paga por cidadãos. Já nos Estados Unidos, até este momento, as emissoras públicas são mantidas por verbas federais, apoios culturais de corporações e doações voluntárias de cidadãos e fundações privadas. No Chile, a TVN depende de receita de verbas publicitárias. E em Portugal, o financiamento da RTP provém de uma contribuição audiovisual paga na conta de energia e com a venda de espaços de publicidade. São alguns dos exemplos. Professor Butti. Muito obrigado, Roxane. Para aqueles que estão vindo ao Brasil para acompanhar esse congresso, eu quero dizer que Roxane Ré é uma jornalista da nossa rádio USP aqui, um grande nome do rádio. É uma alegria contar com ela como parte da equipe que organizou este nosso congresso. Eu queria dizer também... Eu queria dizer também que nós estamos gravando todas essas falas e todas serão transformadas em artigos, pequenas reportagens e pequenos conteúdos de rádio, talvez até um programa inteiro de rádio, dependendo de cada uma, de forma que isso tudo poderá ser acessado e isso ficará documentado, porque o que está acontecendo aqui é um encontro histórico. Histórico menos por mérito da USP, mas histórico pela reunião dessas pessoas que há muitos anos não se encontravam para trocar ideias. Nós temos, como vocês viram, um resumo que Roxane Ré acabou de ler para cada mesa. Esses resumos que foram preparados por Gislene Nogueira, eles constituem uma base comum para as nossas discussões. Aqui mesmo, as informações que estão aqui não são domínio público, não são conhecidas no Brasil. Nós não sabemos como cada emissora se sustenta, qual a forma de sustentação, qual o equilíbrio de cada receita, o que vem do governo, o que vem de publicidade, o que vem de comercialização da marca. Tudo isso é muito importante
que a gente tenha com nitidez para que possamos conversar sobre o que será o melhor caminho para a sustentabilidade das emissoras públicas. É isso que nos traz aqui para esta mesa, e eu consulto a mesa se nós podemos começar com Érica Pulley-Hayes. Tudo bem? Tudo bem se começar com a Érica? Tudo bem? Ela é gerente geral da WAMU, que é uma emissora membro fundadora da National Public Radio. National Public Radio é uma associação de mais de 1.000 emissoras de rádio nos Estados Unidos, algumas pequenas, algumas maiores, muitas delas filiadas ou vinculadas a universidades. A WAMU é mantida pela American University, que é uma universidade particular, mas sem fins lucrativos. Érica foi vice-presidente de rádio na Corporation for Public Broadcasting, que é a associação que recolhe e distribui os recursos para as instituições públicas, certo, Gislene? Recursos federais. Agora, quando a gente teve esses anúncios de supressão de recursos, o alvo era exatamente a Corporation for Public Broadcasting. E ela, vocês também me corrijam, a Corporation for Public Broadcasting distribui para a NPR e para a PBS, certo ou errado? No. 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 So you were going to correct me, I will. okay? A Érica atua no conselho de diretores da NPR, Eastern Region Public Media, e é também do conselho da Station Research Group. É um prazer, uma alegria muito grande ter a Érica aqui conosco. Eu vou passar a palavra para você, você corrige o erro de informação que eu deixei aqui, e lembrando que são 2h10. Nós vamos terminar essa mesa às 3h40. Nós temos muito a aprofundar, mas nós não vamos ultrapassar esse tempo. Então, para início, nós vamos ter 15 minutos para cada um, e depois nós vamos conversar. So, Érica, a palavra é sua. Thank you so Floor is much. yours. Okay. Thank you. And thank you for having me here today. It's a pleasure to be here with all of you from around the world, working in a shared mission, and I appreciate this opportunity. First, I'll just provide a little bit of clarity to how public broadcasting works in the U.S. So the Corporation for Public Broadcasting is the entity that was established in 1967 with the formation of the Public Broadcasting Act in the U.S. that receives the federal government's appropriation to support public media. They do not, it does not necessarily distribute funds directly to NPR, but instead to the local stations that carry NPR and PBS programming around the country. And then the stations then, of course, decide what kind of programming they want to provide for their communities. And many of them, like WAMU, chooses NPR as a big source of content for our audience in our community. So I did work at the Corporation for Public Broadcasting for 15 years, and I'm intimately familiar with how it works, and as the Vice President of Radio, but I'm here to talk about WAMU today and funding for public media in Washington, D.C. at the current time. I want to just pick up where the gentleman ended right before lunch, Ricardo.
Yeah, I want to pick up where he ended because I thought it was such an important point that he made that we're all facing in the US right now around public media. And I'm not even on my slides, but before I get to this slide, I do want to say that the thing that Ricardo did mention was the power of the public in public media. And that is something that we have taken very seriously at WAMU. And I'll talk about that a little bit through these slides. So many people know that media landscape has been very fragmented and disrupted with all the digital technology. We heard a lot about that this morning. And we are continuing to experience, the lack of trust in the media, all the competition for eyeballs and ears, the fragmentation of the content. It's not necessarily one way anymore. Sometimes it's coming in multiple directions. And government funding is questionable. And that's the point that Ricardo left us on this morning was how the President of the United States currently is attempting to eliminate funding for public broadcasting, but the public is putting up a pretty good fight around it. And I think that's an important point that I want to make because that's what we leaned into at WAMU. Our mission is really our audience and our community, and it's at the heart of everything we do. And one of the things that we started a couple of years ago is really to put the audience and the community at the center of everything we do. And we ask ourselves the question, what job is this story doing for our audience? And if we can't answer that question, that's probably not a story we can do or should do. We want to make sure that our content is relevant and is meeting the need of our community as they continue to evolve over time. So when we do this, putting the audience at the center of what we do, one of the things that we did was really focus on what we do best and where we can really win. And for WAMU, where we win is on the broadcast style. We have been the #1 station in the Washington, D.C. area for over 3 years now. And we decided to, because of that, we decided to put our energy into that and using and leveraging the digital landscape to amplify what we're doing on broadcast. Because for us, the value is getting people to come back to us. It's getting them to come to our website. It's getting them to turn us on their dial because those are metrics that we can count and we can count on. So I wanted to make sure that I talked about that. Another thing that we've been doing at WAMU is making it easy for donors to give. Historically, public media has gone on the air to ask the audience for donations. And it's been a very fruitful endeavor for over 50 years. But we're noticing now that people have so many different ways to give on their mobile devices, for example. Many of you, how many people in here use Apple Pay or Google Pay? Because that's the future, right? Everyone is using this technology to make purchases, to make donations. And so that's a path that we have also opened up for our audience to give to us as well. Another thing that's important to do is to ensure that we continue to look at our data to inform our decisions. Like I mentioned, we've been the #1 station in the market for a few years now, and that data has been really informative to tell us where we can really grow our audience. And at WAMU, we're putting a huge emphasis on the morning lineup from 6 o'clock to noon, because that's our greatest audience potential we know. Because people want to know what's going on in the morning to start their days. We piggyback on NPR's Morning Edition, which is a very popular program across the US. And we insert a lot of local content into that program because it gives us the ability to do that. So we continue to see that. And actually, while I was sitting here this morning, I got an email with our latest audience numbers, and we had a little bit of a growth spurt over the past month. I don't want to take a whole lot of credit for that because the methodology changed more than we did. But it's a pleasure to read it at a time like this.
And another thing, the final thing I want to make sure that people understand is you have to make hard decisions sometimes when you're in these roles. And it's really important to be able to stand on the good business decisions that you make. I think sometimes we get caught up in the mission of what we do, that we forget about the business side of things. And that is something that's really important. I mentioned that we put an emphasis on audio a year and a half ago. And it required us to stop doing some things that really weren't having the same kind of impact. And it wasn't a popular decision. It was a controversial one, but it was one that was very necessary. And a year later, I can sit here and say that we're actually growing audience on the broadcast dial at a time when a lot of broadcast listening is diminishing. So that was important too. And then finally, what I want to say is to make sure that you remain connected to your community. This morning, Ricardo talked also about the community boards that we have in the U.S. Many stations are required to have what is called a community advisory board. At WAMU, we call ours the Community Council. And they are our eyes and ears in the community to let us know what's going on in the community, to let us know what we're missing, to let us know if we did a story wrong, to let us know really what's working and what's not working from an audience and community perspective. And we really lean into that group in a big way because it's the community who's going to support you in the long term. As he mentioned, the public has been very active in expressing its support and appreciation for public media at this critical time in our history. And that public is having an impact with the people who make the laws about whether or not public media should continue. And that's because of the work that stations have done on the ground in their local communities. I'm only speaking for my community in DC, but stations around the country do this, and there are 400 plus stations or organizations that operate over 1,200 stations in the US. So they're doing it in local communities, very deep grassroots work, and it is very impactful. And so I wanted to leave you with that because it's really important in some of these, moments when the funding is threatened, for example, that you can really lean on your community to put the pressure where the pressure should be, because we do provide a very valuable, essential service to our communities that we value and appreciate. And I don't know if that's the end of my time, but I have 5 more minutes, so I can keep talking. Thank you. I was trying to go fast because I know we had to move quickly. But there's another point so at WAMU, can you go to the next slide, please? We have a pretty diversified revenue stream. So you heard me talk about the threats to federal funding right now, but for WAMU and our station, the federal appropriation is really the smallest part of our overall budget. So we're not overly reliant on that. We depend more on our local communities with individual donations, like the pledge drive that I just talked about, where we go on the air about 3 times a year for about 5 days, asking the audience for donations, and they respond. We send a lot of emails, also email appeals looking for donations. We've just got into paid search through social media as a way to identify places to get new revenue streams. But also corporate underwriting, the business community makes up about 25% of our overall budget. Those are people that are or businesses that are on the air with their messaging about their companies, why their companies matter, why what they provide, the services they provide matter, and they provide funding to WAMU for us to broadcast those messages. It's not advertising. We are not permitted to advertise. We do not advertise, but we can do that corporate messaging that I just described. And then we have some other smaller sources of revenue. We actually own our broadcast tower and we have tenants on it.
So we collect revenue from that, and we also have a national program that is carried on over 400 stations around the country, and we get carriage fees from those stations that carry the programming, as well as other underwriting revenues associated with corporate messaging on that program. And it's distributed by NPR, and we have a revenue share for that deal with NPR. And so just remember that you can't have one source of funding. It's never a good idea to be too overly reliant on a single source, because nothing in this world is guaranteed, as we are learning every day. So I will conclude there. I think I got all my message points across, and I will turn to the next panelist now. Thank you. Muito obrigado, Érica. A gente vê que a importância do apoio local é muito grande. Isso é algo diferente para a nossa perspectiva do Brasil. E me chamou a atenção porque Ricardo Sandoval, na fala final dele, também chamou a atenção para isso, para a pressão das comunidades sobre os políticos locais e daí sobre a política geral para manter o financiamento da comunicação pública. Nós voltaremos a isso. Muito obrigado, Érica, pela sua exposição. São informações muito preciosas para nós. E eu passo agora a palavra para o Fábio Magalhães. Ele é presidente do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, é conselheiro vitalício, ele integra o nosso Conselho Curador na Fundação Padre Anchieta, do qual também faço parte, há mais de 20 anos. E o Fábio também participa do Museu de Arte do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, que é uma bela visita para quem não conhece. Não deixem de ir ao MASP, inaugurando uma sede nova, parte nova da sede agora, da Pinacoteca. Ele exerceu vários cargos na administração pública, foi secretário da Cultura do Estado de São Paulo, contemporâneo, trabalhou junto com Jorge da Cunha Lima, deu aula de arquitetura, uma liderança incrível, sensível, competente no nosso Conselho Curador na TV Cultura. Fábio, eu passo a palavra para você, 15 minutos também. Bom, boa tarde a todos, a todas. Queria estar aqui participando de um tema tão importante, que a universidade está de parabéns, cumprimentar mesmo, trazer mais uma vez esse tema que há muitos anos, há décadas, que não se discute num âmbito em que está sendo discutido hoje. De maneira que a Universidade de São Paulo traz uma discussão muito importante, cada vez mais importante no mundo que nós temos, né? A gente vê cada vez mais crescente, digamos assim, as oposições contra a imprensa, né? A situação das redes sociais. Enfim, o mundo em que nós vivemos é um mundo tão desafiador, né? Eu poderia dizer assim, tempos difíceis, né? Mas eu, na minha juventude, já dizia a mesma frase, tempos difíceis, né? Eu, com 22 anos, né? Houve o golpe militar em São Paulo, São Paulo, Brasil, né? E aqui em São Paulo, mais ou menos nessa época, 1967, o Abreu Sodré cria a TV Cultura, né? Cria uma televisão pública de direito privado. Em plena ditadura, veja que no ano de 1967 foi publicada a Lei de Segurança Nacional, né? A famosa Lei de Segurança Nacional. Mas o Abreu Sodré queria, como governador do estado de São Paulo, queria uma fundação de direito privado, né? Na contramão de toda a questão, digamos assim,
cerceamento da questão do jornalismo. Não foi essa... Eu vou mencionar isso porque o tema que nós tratamos hoje, que é a questão do financiamento como pilar da autonomia, eu acho que um dos pilares fundamentais é o institucional. Ou seja, como que essa instituição é formada, não é? Em que maneiras, que armas, que instrumentos que ela tem para se defender. Não é? Então, a TV Cultura tem essa matriz importante lá em 1967. Mais para frente, ainda em período ditatorial, o governador Paulo Maluf e o Marim, que o sucedeu, né, eles fazem uma intervenção na TV Cultura. Ou seja, eles tiram juridicamente o conselho, a existência do conselho curador, e criam uma intervenção direta, nomeando o presidente e o seu conselho direto do Palácio dos Bandeirantes. A instituição foi uma luta, porque tinha um instrumento que a criou muito forte, uma instituição de direito privado, pública, mas de direito privado, e com um conselho altamente representativo. Né? Então, houve uma vitória importante nesse momento. Né? Ou seja, a justiça fez com que o governo retrocedesse e a instituição voltasse à sua normalidade e com os recursos garantidos com dotação orçamentária. Aliás, outra questão interessante, o Sodré, na época, quando cria a lei, cria também um orçamento para a TV Cultura. Ou seja, não exatamente um orçamento, mas um compromisso de manutenção do Estado. Né? E, bom, aí surgem problemas que nós vamos sempre ter no decorrer desses mais de 50 anos da Fundação Padre Anchieta. Não é? Há um momento importante, e é com a abertura democrática, logo depois dessa intervenção, e talvez por causa dessa intervenção tenha criado-se uma discussão maior, no governo Montoro há uma reformulação desse conselho, uma ampliação desse conselho, num sentido muito positivo. Não é? Ou seja, eu vou citar rapidamente algumas coisas significativas do nosso conselho. Né? Nós temos as 3 universidades públicas representadas, USP, Unesp e Unicamp. Nós temos a representação, são membros natos, né? Da PUC e do Mackenzie, da FAPESP, da SBPC, e no governo Montoro, vejam, senhores, a União Estadual dos Estudantes, né? Que levou embates muito fortes nos tempos em que eu vivia lá, onde os estudantes, inclusive aqui da USP, combatiam, fizeram uma greve aqui, e essa greve da USP repercutia no Conselho da TV Cultura. É muito curioso isso, mas muito interessante. E ainda outras instituições de caráter, por exemplo, a União Estadual, a União Brasileira de Escritores, e Conselho Federal de Educação, etc. Então, ela tem uma representação grande, e o governo tem a sua representação própria, que é o secretário da Fazenda, o secretário da Educação, a secretária da Cultura. Né? E ainda a Assembleia Legislativa está representada através do presidente da Comissão de Cultura e da Comissão de Educação. Como hoje as 2 comissões estão ligadas no Congresso, mas eles têm 2 membros, são 2 deputados estaduais que participam também da reunião do Conselho. Então você veja o caráter institucional que ele tem por parte tanto do Estado como de instituições que são independentes. Mas o marco importante, isso vem lá na origem do Sodré, esse é o aspecto importante, ela tem um número de membros eletivos que representam a sociedade civil. E se deu no caráter institucional um poder muito importante. Embora seja paritária, nós temos 20 membros da sociedade civil e são 20 instituições, só os eletivos, só a sociedade civil pode indicar os seus dirigentes, o seu presidente. Isso é fundamental. Todos votam. Vota o secretário de governo, mas quem indica é o secretário de governo, não pode indicar. Só pode indicar um membro da sociedade civil. Então, essa matriz, ela garantiu para a instituição, durante tempos tão difíceis, porque ela viveu grande parte da sua vida sob um regime ditatorial, né? E ela tem permanecido em diversos governos com situações as mais graves.
Eu falo rapidamente, por exemplo, numa Roda Viva, imaginem vocês, uma Roda Viva, imagine uma instituição dependente do governo. Numa Roda Viva, o governador Orestes Quercia é chamado de ladrão. E ele levanta e tenta agredir o jornalista. Isso em público, não é? E o que acontece? Nada, a televisão segue em frente. Não houve demissão de presidente, não houve pressão nenhuma. Né? Isso mostra, foi um momento em que se mostrou de uma maneira radical, né? Absurda também um jornalista chamar um governador de ladrão em público, de qualquer maneira, o que deu para nós um sinal da fortaleza da independência que ela tem. Aonde ela tem a debilidade? Aonde está o seu ponto frágil? Justamente na questão orçamentária, na questão dos recursos. Ora, o governo, ele propicia para a TV Cultura mais eu vou dar aqui os números aqui. O orçamento de 2025, esse que está em andamento ainda, né? São 211 milhões de reais. E a parte de receita própria, 211 milhões, e sendo que apenas 109 milhões é receita própria. Então, nós dependemos pouco mais de 50% da dotação do Estado. Essa dotação do Estado, ela vem da fonte 1, atividade direta e a contratação de pessoal, ela paga a folha de pessoal, né? Mas hoje nós tivemos aprovado, você vê como se estrangula também, tivemos aprovado no orçamento de 2025, R$10. Essa é a cifra. Foi aprovado R$10 na parte de investimento para a Fundação Padre Anchieta, né? Então, realmente, essa questão da receita própria ela é fundamental para garantir, para se expandir, para você mostrar a qualidade. Porque uma das formas de você debilitar uma instituição é não dar as condições para que ela realmente se efetive perante a sociedade. Ou seja, se a televisão continuar reprisando os seus programas, ela cada vez mais vai se afastando do seu próprio público, né? Então, a parte de investimento é muito bom. Então, tem 3 desafios importantes. Um desafio, esse é cruel, que é o de recursos humanos. Ora, isso é recente, isso não faz muitos anos, deve fazer uns 20 anos, pouco menos, né? Em que ela foi concebida como vinculada a esse governo, esse dinheiro que o governo dá, ele queria um vínculo com as regras do funcionário público. Embora os funcionários nossos sejam CLT, eles estão submetidos a uma decisão que não parte da instituição. Ora, você é independente quando você governa tudo, não parte. Se eu governo o conteúdo, eu não governo a parte dos recursos humanos, porque eu não posso dar aumento aos meus funcionários, eu não posso criar salários, eu não posso criar um plano de carreiras. Isso está amarrado a uma legislação. A televisão vem combatendo isso há muito tempo. E é uma batalha da qual eu participei inúmeras vezes e não conseguimos ainda chegar a um bom termo. Recentemente, o Ministério Público negou as nossas argumentações. Então, a questão dos recursos humanos tem ainda essa perversidade, esse elemento perverso que nós tivemos durante muitos anos, nenhum tipo de aumento, e agora um aumento, eu não sei exatamente a cifra, mas muito abaixo da própria inflação. Outra questão que é fundamental é a questão da tecnologia. A tecnologia requer investimentos, sobretudo agora, e nós estamos passando para a TV 3.0. Isso é fundamental para a TV Cultura. Ela estava bastante avançada nesse ponto, né? Com outras emissoras também estão adiantadas ali, mas nós éramos uma das emissoras mais adiantadas nesse aspecto, até em parceria com a Federal, né? Que usa a nossa torre, juntando recurso para desenvolver essa tecnologia. Se nós não temos o recurso, se nós não temos o desenvolvimento tecnológico, nós perdemos uma parcela grande, seguramente, dos nossos assinantes, dos nossos assistentes. E a terceira questão, que me parece importante,
é como encontrar recursos da iniciativa privada com recursos fora dos recursos governamentais. Eu fiquei com uma inveja aqui do orçamento dela, os recursos governamentais são pequenininhos, né? Nós, ao contrário, os recursos privados são pequenininhos, né? E o recurso público é muito grande. Mas nós temos trabalhado muito numa área que eu acho, normalmente as pessoas foram para a publicidade, nós fomos também para a publicidade. Publicidade traz grandes problemas para a televisão, né? E os problemas são, primeiro, de ordem difícil um diretor de marketing, né? No meio da televisão, que aqui tem um caminho diferente da Europa, a nossa televisão nasce privada, como nos Estados Unidos, né? Mas na TV tem esse conflito dos conceitos que estão dentro do mundo publicitário. E o Conselho cria caso para o coitado do diretor de marketing lá, para dizer, não, isso aqui não está não condizente com a missão, isso aqui tem um aspecto de violência, isso aqui tem um aspecto de racismo, e por aí vai. Ou seja, o Conselho fica atrapalhando o diretor de marketing, aqui a futura diretora da televisão. Mas a verdade é que é um conflito, é uma existência importante, ela traz um recurso fundamental, mas ela gera conflitos dentro da própria instituição. Nós estamos trabalhando muito com serviços, e esse é um caminho muito importante. Então, nós prestamos serviços para a TV, para a Câmara Municipal, para o Supremo Tribunal Federal, enfim, para a entidade do governo, para a do município, por aí fora. De maneira que esse eu acho um caminho importante que cresceu muito e que traz uma receita importante para nós. Tá? O outro caminho que eu acho que é esse que a TV 3.0 vai trazer para nós é o caminho da produção. E, novamente, todo o esforço que nós fazemos é um esforço de produzir para a grade. Né? Então, encher os horários de transmissão. Ora, hoje, o que nós podemos caminhar para ser uma grande produtora de produtos, de conteúdos, independente da nossa grade. Né? E a 3.0 vai possibilitar isso. Eu vou levar o streaming para a televisão aberta. Né? E aí nós podemos atender a uma missão importante, que eu não sei se vocês sabem, eu vou concluir. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos o único canal aberto que transmite programas infantis durante um longo período. E, para terminar, colocar o meu lado pessimista, que nós vivemos num momento em que eu me sinto muito desconfortável até para falar, porque eu mesmo tenho dúvidas enormes sobre esse mundo no qual eu vivo atualmente. Né? E nós vivemos um mundo onde a comunicação ela provocou uma mudança. As tecnologias levaram a uma mudança tão extraordinária. É difícil nós observamos esse monstro que está sendo criado, né? E sabemos que ele está próximo, mas não temos uma visão nítida sobre ele. Então, eu acho que hoje um grande desafio, que antes foram para mim da independência, da autonomia de uma televisão pública, era a questão política, a questão governamental, a questão partidária, etc. Vejo que as questões são muito outras, são de outra dimensão. E a gente vê que um dos temas que todos nós falamos todos os dias, né, sobre a fake news, né? E é importante ressaltar, infelizmente, a mentira é atraente, a mentira é quente, é uma informação quente. A verdade é uma informação muito meio óbvia, ação fria, e viver cada vez mais com as. Muito obrigado, Fábio. Vejam vocês, para a gente discutir depois. A Érica contou que a WAMU não pode fazer publicidade, certo? That is correct. Yes. WMU cannot have ads. We can have underwriting, which is just very brief comments, less than 30 seconds of a copy for why your business is important. And there can be no calls to action, no qualifying language about why it's good or why it's bad, just straight facts. I exist because I do that. That's it. Pretty strict. Yes. Vocês vejam,
a TV Cultura faz publicidade, ela veicula publicidade. O esforço é para que essa publicidade seja uma publicidade institucional. Nós vamos ouvir agora a RTP, que tem receita de publicidade também, e que é uma instituição pública. Nós ouvimos agora, na síntese que a Roxane leu, que a TV do Chile, a TVN, Televisão Nacional de Chile, tá certo? É uma instituição pública cujas receitas vêm todas de publicidade comercial. Nós temos aí um grande problema. O próprio Fábio acabou de dizer, publicidade traz muitas dificuldades. Então, antes de fazer qualquer discussão, eu estou apenas tentando situar os nossos pontos aqui. Eu vou passar a palavra para Pedro Jorge dos Santos Brauman, a quem eu agradeço por estar aqui conosco, uma honra tê-lo aqui entre nós nesse congresso. Ele é diretor do Secretariado Técnico do Conselho Geral Independente e do Núcleo Museológico e Apoio ao Serviço Público da Rádio e Televisão de Portugal, a famosa RTP. Eu estou aqui tentando fazer uma pronúncia de Portugal, que a gente fala RTP. E ele é especialista na área de economia, ele é professor na Politécnica, mora em Lisboa, e especialista na área de economia da informação e da comunicação. Eu vou pedir para você algo que eu pedi também, esqueci de pedir para a Érica, mas podendo falar devagar é melhor, tá? Para que a gente compreenda melhor. Então, a palavra é sua, 15 minutos. Pedro, muito obrigado. Pode falar dali, talvez precise de ajuda para fazer a apresentação. Vocês ajudam aí, gente? Pedro, 15 minutos. Então, boa tarde a todos. Agradeço em primeiro lugar à Verónica pelo convite ao professor Eugênio Bussi. Vou tentar falar português pausado, só que estão-me a pedir a quadratura do círculo. É falar devagar, muita coisa, em 15 minutos. Mas vou tentar. Pode sim. Muito obrigado. Ora bem, em primeiro lugar, eu gostava de referir que abordar o problema do financiamento do serviço público de mídia é um problema que não deve ser feito de forma, digamos assim, isolada de outras questões que atravessam neste momento não só o próprio serviço público, mas sobretudo que atravessam as transformações dos próprios mídia. Em primeiro lugar, as formas ou processos de financiamento podem passar desde
Orçamento de Estado ou Orçamento Federal, no caso brasileiro, ou ainda pelas taxas, podem passar pela publicidade, como já foi referido anteriormente, pela colocação do produto, que ainda não foi propriamente abordado, mas que é outra forma hoje também relevante, por apoios culturais ou até mecenato, como já acontece em alguns casos, e também cada vez mais por parcerias. No caso português, por exemplo, a RTP2 tem uma parceria com várias universidades e emite vários programas vindos das universidades. Já percebi que esse modelo também existe aqui no Brasil, nomeadamente com a EBC e outros casos também. O slide que vocês têm a seguir é um pouco uma tentativa de mostrar a grande mudança de paradigma que nós estamos a atravessar atualmente. Nós estávamos habituados a uma forma, a um processo de acesso à mídia, que era sobretudo uma forma que nós podemos, que o Nissan classifica como o acesso através de um rio, ou seja, em que nós tínhamos que ver os programas num determinado momento e não podíamos vê-los posteriormente, e passámos para um modelo que se aproxima de uma lógica de um lago, em que estão lá os conteúdos todos, nomeadamente na internet e nas redes sociais, e a partir daí nós podemos acedê-los em qualquer momento e em qualquer instante. O problema que tem a maioria dos serviços públicos e a comunicação social em geral, neste momento, é que, em alguns casos, lida mal com esta dupla ou com este duplo paradigma simultâneo, em que tem que estar nos dois lados ao mesmo tempo e, em alguns casos, até já tem dificuldade em estar só no primeiro, quanto mais no segundo. Slide seguinte. Dentro de algumas tendências que nós podemos considerar mais significativas, temos claramente uma fragmentação, portanto, o aumento do número de canais, de serviços, enfim, as mais variadas formas, não é só de acesso, é também de distribuição de conteúdos. Por outro lado, uma nova fronteira no acesso, em que podemos aceder em qualquer lugar, em qualquer momento. Uma fragmentação de audiências que está a atravessar todos os meios de comunicação social tradicionais. Na Europa falamos numa distinção entre serviços lineares e serviços não lineares, e é essa a classificação normalmente no quadro da União Europeia. Uma coexistência cada vez maior de uma complexidade crescente na indústria, com mudança e inovação muito significativa, em que é muito difícil a adaptação dos meios tradicionais, uma coexistência da lógica analógica e digital simultaneamente, mas, sobretudo, é um mercado que está a ditar as regras. E esse mercado está a ditar as regras em termos de que aquilo que era uma oferta de massas num determinado modelo está hoje a passar para um modelo baseado na demanda, em que o consumidor passou a ter, em grande parte, o comando, ou pelo menos uma parte do comando. E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma também na forma de consumo, que é mais relevante na prática do que aquilo que foi a transformação tecnológica, mas as duas transformações coexistem simultaneamente. Ora bem, quando olhamos para aquilo que pode ser o serviço público de mídia, já foi aqui referido várias vezes nesta conferência, temos um debate desde filosófico, desde ideológico, desde cultural, em que se discute também o papel do Estado, mas, sobretudo, devemos pensar naquilo que são as necessidades a satisfazer, quer individuais, quer sociais, e como é que a mídia, nomeadamente a mídia de serviço público, pode responder a essas necessidades e, nomeadamente, a algumas das novas necessidades, em particular junto dos públicos mais jovens. Ou seja, nós estamos hoje numa sociedade de informação, uma sociedade digital, em que cada vez mais ganha relevância no papel da mídia o combate à desinformação e a nova lógica de desinformação que está a subsistir. Eu não falo em fake news porque na prática não há notícias falsas, há desinformação. Se a notícia é falsa, não é notícia, não é? No quadro europeu, que é aquele que eu me vou debruçar mais substancialmente, até porque é aquele que eu conheço melhor e é aquele que eu acho que pode trazer mais aporte a esta conferência, porque quer o brasileiro e da América do Sul, quer o dos Estados Unidos, vocês já conhecem de certa forma, foi abordado por outros conferencistas. Eu levantava um paradigma que já foi levantado há uns anos, né, em França, e que passa por as três questões fundamentais que o serviço público deve dar resposta. Ao contrário do que acontece, quer no modelo americano, quer no modelo da América do Norte, quer da América do Sul, no caso europeu, o serviço público foi a origem da televisão. A rádio também começou pelo serviço público. E, portanto, o serviço público nunca foi minoritário. O serviço público foi maioritário e, em alguns casos, tinha monopólio das emissões. E, portanto, o serviço público nasceu num quadro completamente diferente e ainda hoje tem, na maioria dos países europeus,
uma relevância muito significativa e em muitos mercados europeus o serviço público é, quer em rádio, quer em televisão, aquele que tem maior nível de audiência. E, portanto, estamos num quadro diferente, com financiamentos muito elevados, nomeadamente, como vamos ver, em países como o Reino Unido, a França ou a Alemanha, para não citar outros. Mas a dificuldade que existe no serviço público, e resumindo, e por isso é que eu falava da quadratura do círculo há pouco, quando me referia a necessidade de falar pausadamente e explicar tudo aquilo que eu pretendia, é que há 3 grandes objetivos ainda hoje tradicionais no serviço público. Um que é garantir a qualidade da programação, outro que é garantir a diversidade, mas no quadro europeu não é possível pôr à margem ou esquecer aquilo que é a questão das audiências e da relevância das audiências para a medição daquilo que é a importância do serviço público. Faz parte da matriz europeia e é claramente um aspecto. Inclusive há países em que, se a audiência for muito baixa, começa a aumentar, digamos assim, a força política para que o serviço público deixe de existir. Portanto, a legitimidade do próprio serviço público em muitos países passa por manter níveis de audiência relativamente significativos. Eu não vou desenvolver os pontos que estão aqui. Alguns deles são fundamentalmente de natureza económica, como, por exemplo, a questão de bens públicos em vez de ser bens de mercado, a questão dos bens de mérito, a questão da diversidade, da qualidade, da necessidade de inovação. Mas acho que há um aspecto que é muito relevante desenvolver aqui um pouco, que é o seguinte. O serviço público deve ter uma missão. E as missões podem não ser exatamente iguais, por exemplo, numa empresa de serviço público, digamos assim, de dimensão nacional, numa regional, numa ligada a uma universidade. E, portanto, a questão da definição da missão é muito importante. Mas, para além disso, é muito relevante perceber a missão, o modelo de governança, a forma como é feito o financiamento e se há ou não um controle por regulação independente e hoje cada vez mais pela necessidade de reestruturação do serviço público para responder aos novos desafios e ter uma organização cada vez mais eficaz. O papel tradicional do serviço público passava pelas questões que estão aqui identificadas e eu saio 3 delas que vêm da matriz da BBC dos anos 30, do antigo diretor-geral da BBC. Portanto, a televisão serve fundamentalmente para educar, informar e divertir. E as 2 vertentes iniciais, educar e informar, são claramente 2 vertentes fundamentais daquilo que é a missão do serviço público em qualquer parte do mundo. Vou agora abordar alguns aspectos ligados à principal instituição europeia. Fundamentalmente é uma instituição não só de cooperação entre os serviços públicos europeus e da África do Norte, mas sobretudo também com uma capacidade de lobbying muito elevada, que é como é que se cria valor com o serviço. E como é que se cria valor numa perspectiva, digamos assim, de 360 graus. Bom, temos desde os aspectos de cultura, educação, entretenimento, tecnologia, inovação, mas cada vez mais, por exemplo, também o seu papel na economia ou no papel no desenvolvimento das indústrias criativas e de manutenção da produção local, nomeadamente perante hoje o desafio das over-the-top, das OTTs, que claramente começam a pôr cada vez mais em causa aquilo que é a produção local e a necessidade de produção local, nomeadamente em várias áreas, não da informação particularmente, mas mais especificamente, nomeadamente, naquilo que é a ficção, nomeadamente em séries, novelas, etc. A seguir tem outro quadro que foi desenvolvido pela ORF, que é a Televisão Pública Austríaca, e que fala no mudança de paradigma. Nós já não temos um serviço público de televisão e rádio, já não temos um serviço público multimídia, temos cada vez mais um serviço público que deve ter como objetivo uma lógica de rede. E hoje fala-se de um serviço público em rede. E é essa a perspectiva que deve primar fundamentalmente hoje, e é essa que hoje também predomina no quadro. Ora bem, quando falamos no financiamento, nomeadamente na nova era digital e na necessidade de prestação de novos serviços, na Europa sabemos normalmente serviços não lineares, nós temos vários aspectos a considerar. Um é claramente o problema da independência das pressões do governo e dos interesses comerciais. O governo, questões várias que já foram aqui abordadas, os interesses comerciais, nomeadamente em relação à publicidade. Portanto, qualquer dessas 2 vertentes é normalmente relevante. Em alguns casos, os serviços públicos já fazem serviço a pagamento, nomeadamente no quadro europeu, normalmente nos serviços não lineares, ou seja, em serviços ligados à internet, porque de outra forma não conseguem desenvolver esses serviços. Mas temos claramente uma mudança de paradigma e uma passagem para o serviço público em rede.
Passando para a questão muito breve da RTP, só para poder abordar aquilo que é o novo modelo da RTP, a RTP criou, ou foi criado, um novo Conselho Geral Independente. Esse Conselho Geral Independente é que escolhe o Conselho de Administração da empresa. É uma empresa de rádio e televisão. O Conselho Geral Independente, além disso, define as linhas estratégicas. Tem aqui as linhas principais que foram definidas para o período 2024 e 2026. Depois, o Conselho de Administração, for escolhido, tem que apresentar um plano ou um projeto estratégico e, como estão a ver, os pilares atuais da RTP passam por informação, inovação e qualidade, distribuição multiplataforma, literacia mediática, que é outro aspecto que não foi falado ainda nesta conferência, mas que é muito relevante para combater a desinformação, e isso está a acontecer cada vez mais na Europa. A questão da literacia mediática tem ganho uma relevância, ou a educação pós-mídia, como dizem os franceses, tem ganho uma relevância crescente nos últimos tempos, uma proximidade maior à sociedade e ao mundo, mas também cada vez mais a capacidade de prestar conta e de uma gestão responsável e, portanto, uma gestão que seja eficaz e eficiente em termos dos recursos públicos. Eu não vou ter tempo de abordar em profundidade algumas das informações que vocês estão aqui. A maioria delas são, inclusive, não de divulgação habitualmente pública da União Europeia de Radiodifusão. Vocês têm claramente, neste momento, um peso muito significativo da taxa de televisão naquilo que são as receitas, quer da rádio, quer da televisão, nos diferentes países da União Europeia, nos diferentes países da Europa e da América do Norte. Normalmente, em termos europeus, há 4 pilares considerados fundamentais para o financiamento. Ou seja, por um lado, a independência, por outro lado, a estabilidade, por outro lado, a transparência e a possibilidade de fazer accountability, portanto, prestar contas, e por outro lado, a justificação, portanto, a justeza de aplicações financeiras e a justificação da mesma. Cada vez mais, em termos da sociedade, mesmo da sociedade civil, a questão da prestação de contas vem ganhando uma relevância acrescida, porque é muito difícil justificar verbas públicas, nomeadamente para televisão e rádio, e em particular quando há concorrência de operadores comerciais privados, sem justificar a boa utilização de verbas públicas. O financiamento público, financiamento dos países da EBU, é, como estão a ver aí, fundamentalmente ainda financiamento público. Mas reparem, o Estado contribui com 1/4 das receitas, mas temos fundamentalmente financiamento público, como estão a ver. A publicidade e as receitas comerciais têm algum peso, mas ele é cada vez menos significativo e há países que inclusive já não há publicidade, como acontece, por exemplo, em Espanha, ou que a publicidade é muito limitada, ou como já aconteceu há muitos anos e desde o início no Reino Unido, tanto na Grã-Bretanha com o BBC, mas, por exemplo, temos países em que o nível de publicidade de televisão é exatamente igual aos operadores privados, como, por exemplo, acontece na Itália. Portanto, temos vários modelos. Uma forma muito resumida, temos aqui todos os países da EBU e como é que é feito o financiamento. Como estão a ver, o único que tem financiamento total do Estado é a televisão pública do Vaticano. Mas estamos a falar de um caso muito particular. Portanto, temos muitos modelos na Europa. Se formos ver em termos de lógica geral, só da União Europeia, portanto, os 27 países da União Europeia, reparem, entre 2018 e 2023, o pagamento direto, ou a indenização compensatória, ou o pagamento direto através do Estado subiu de 14% para 34%. E a taxa baixou de 67% para 48%. No caso da RTP, nós não temos pagamentos do Estado, portanto só temos a contribuição para o audiovisual que vem da receita de publicidade, da contribuição para o audiovisual que vem da fatura de eletricidade. Depois temos 19% de receitas comerciais, mas isto não significa 19% de publicidade. Significa cerca de 9% de publicidade e o resto são outras receitas, que é vendas dos canais para plataformas, vendas de conteúdos, etc. Portanto, a publicidade anda abaixo, ou ligeiramente abaixo dos 10%. Cada vez mais está a haver uma mudança na União Europeia para acabar com a taxa e aumentar substancialmente aquilo que é o pagamento através do Estado, por diferentes razões. Estou quase a acabar.
A maioria dos países europeus tem estado a mudar nos últimos anos as suas formas de financiamento. Tem aqui um resumo fundamental que comenta o que é que está a acontecer. Na própria BBC não sabemos o que é que vai acontecer a partir de 2028. Até 2028 está assegurado o atual modelo, mas muito provavelmente ele poderá vir a terminar, até por diferentes razões que depois poderei abordar no debate. A taxa pode não ser, do ponto de vista económico, o meio mais justo, digamos assim, de fazer recair sobre os cidadãos o seu serviço. Ora bem, resumindo, estamos num modelo novo, com dificuldades cada vez maiores de manter a identidade clássica do serviço de mídia. O quadro legal e regulamentar está a mudar em muitos países europeus. No caso português, houve uma recente revisão do contrato de concessão, que foi assinado em 7 de março, portanto, como estão a ver, há muito pouco tempo, e há um plano de modernização. Há modelos cada vez mais intensos de mudança e de recuperação. Há reconversões tecnológicas que começam a ser obrigatórias, novos serviços e novos conteúdos, mais cooperação com parceiros privados, nomeadamente no caso do Reino Unido e da França, com parcerias com operadores privados para a constituição de OTTs nacionais, tentativa de melhorar a transparência na escolha dos órgãos de gestão das empresas, conselhos de administração, uma dificuldade muitas vezes em o Estado conseguir aumentar o nível de financiamento por dificuldades dos próprios orçamentos de Estado e uma tendência muito forte para a redução de custos que se está a verificar na própria BBC. Último slide. Portanto, é cada vez mais relevante garantir um financiamento estável e uma autonomia da gestão das empresas de serviço. Mas para isso, essas empresas têm que responder cada vez mais com mecanismos de modernização, mais conteúdos, nomeadamente em serviços novos e digitais, apostarem cada vez mais em diferentes tipos de públicos e o aspecto que já tem sido bastante salientado nesta conferência, a desinformação passou a estar no centro do papel não só dos mídias em geral, mas em particular do serviço público. Portanto, sem financiamento, sem garantia de sustentabilidade, é muito difícil a sobrevivência do serviço público. Mas sem uma justificação, sem um modelo que mostre a importância da existência desse serviço público, é muito difícil, nomeadamente no atual quadro político e económico de muitos dos países, garantir esse mesmo financiamento. Portanto, para além de assegurarmos o financiamento, temos que assegurar previamente as condições sociais e a legitimidade social desse mesmo financiamento. Muito obrigado. Pedro, a gente pode ficar com essa sua apresentação, né? Para já estar, porque nós gostaríamos de divulgar também para um público mais amplo, porque é muito informativo. Apenas refrescando a memória, EBU é European Broadcast Union, que Pode traduzir também por União Europeia de Radiodifusão, se quiserem, em português. União Europeia de Radiodifusão. De radiodifusão, mas é pública, né? Constituída é uma associação de diferentes empresas públicas de rádio e televisão. Isso, mas pública, de Todas empresas públicas. Porque a TV Cultura tem um acordo com a EBU, como a gente diz, e é impressionante, apenas, não estou ocupando tempo aqui, mas apenas para que a gente detenha as mesmas informações. É impressionante a presença do que nessa linguagem se chama mídias públicas, mas das emissoras públicas, das instituições de comunicação pública na Europa. E o Pedro lembrou, a radiodifusão nos países europeus, ela tem um início com muita predominância dos meios públicos. As emissoras comerciais entraram depois aí, em convivência com as emissoras públicas. É um cenário diferente do que a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Uma coisa que me chama atenção também, para a gente ficar aqui no mesmo, no domínio das mesmas informações, me chama atenção a contribuição voluntária das comunidades para financiar as emissoras públicas.
Aqui a Érica nos mostrou, acho que é coisa de 40%, uma coisa assim. Vem uma contribuição do governo, vem uma licença por uso da marca, que é interessante, talvez seja um caminho, mas a comunidade dá dinheiro. Nós não podemos esquecer disso, que é uma solução que não existe em outros lugares, não nessa proporção. E isso revela vínculo político, porque quem dá o dinheiro está dando sustentação política. Então, é uma legitimidade dessas emissoras, o que nós não construímos no Brasil. Então, são problemas que eu deixo aqui para abrir as perguntas. Nós temos mais cerca de 25 minutos que eu gostaria que fossem perguntas de vocês para a gente aproveitar a presença dessas 3 pessoas aqui, valiosíssimas. É uma oportunidade singular e inclusive, de vocês conversarem entre vocês, sabe? Vocês podem se fazer perguntas reciprocamente. A partir de agora, a minha função aqui é de cronômetro. Então, vamos lá. Está aberta a inscrição. Para quem quiser fazer perguntas, a gente pode seguir a ideia do Marcelo, fazer de 3 em 3, como ele fez na mesa anterior. Quem que me ajuda aqui? 3 pessoas levantaram a mão. Tá. É interessante todo mundo se identificar, falar devagar, sem se ficar aqui no microfone. Aqui atrapalha o contato do microfone, então precisa segurar aqui para cima. Vamos lá. Boa tarde a todos. Alexandre Sônego, Prefeitura Municipal de Campinas e Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a BPA. Tenho visto a discussão sobre programação, os desafios de manter a TV pública. Eu gostaria de saber algo mais especificamente, quando vocês apresentam sobre os orçamentos, o que é aplicado para a conservação desse conteúdo, desse histórico. A TV Cultura eu conheço, não sei a realidade da Érica e tampouco da RTP. Como é essa salvaguarda desse acervo e de que forma ele está disponível para consulta, para pesquisa, e qual é a preocupação quando vocês colocam que há uma chance de não haver orçamento para a manutenção de certas programações, como vocês se deparam com a responsabilidade de manter esse importante acervo que vocês produzem? Obrigado. Você dirige para alguém a pergunta? Não. Eu acho que fica para os 3. Então, é uma pergunta sobre como o acervo é mantido. E o orçamento que é aplicado. Na TV Cultura vai haver uma questão interessante, porque a TV Cultura está começando a transformar o seu acervo numa geração de recursos. Mas nós vamos ver isso, então. Mas vamos para as outras perguntas. Posso? Isso. Eu sou José Carlos Sibila, fui produtor da TV Cultura muitos anos atrás e tive um programa aqui na Rádio USP, um pouco mais recente. Tenho alguns filmes, alguns longas, muitos curtas, e eu queria fazer uma pergunta que já vem da mesa anterior, mas que subsiste aqui nessa mesa atual. O fluxo do capital, o fundo governamental, fundo popular, como tem na Europa, em Portugal, em alguns países, como a França, tem na Suécia. Esses fundos, eles são abastecidos, financiamentos pela população. É a população da região norte que financia um produto audiovisual, então, a região sul, leste, oeste, do Rio Reno, do Rio Muro. Enfim, a população cria fundos de investimento que financiam, eu vou falar financia o cinema, porque do cinema é mais fácil de detectar isso. A região norte de um país qualquer da Europa, ou de Portugal, da Itália, enfim,
financia um filme X. Portanto, eles financiam produtos. Aqui no Brasil, ou na América Latina, financia-se instituições. Eu queria saber, e quando se financia um produto ou uma instituição, o produto financiado, ele cria recursos próprios. Por exemplo, venda de bilheteria, patrocínio, apoios culturais, de alguma forma, eles criam produtos próprios. E esses produtos geram renda. Eu queria saber como é que se retorna a renda desses produtos para o povo daquela região que investiu o dinheiro. Esses produtos geram renda. De alguma forma, geram renda. Como é que é o retorno da renda? E dentro dessa mesma lógica, como é que é o retorno do conteúdo? Porque essas populações regionais, eles financiam um filme Herzog, um filme qualquer, e quer saber como é que é o retorno cultural desse produto financiado. Eu não falo de censura, eu falo do retorno cultural desse investimento que aquela região, que aquele povo da região X fez no produto ou na instituição. Obrigado. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Quer dizer, onde existem organizações da comunidade que financia um produto como um filme ou uma peça, alguma iniciativa cultural, como é que se dá o retorno para essa comunidade? É isso? Retorno em dinheiro ou retorno em benefício? Tá, tudo bem. Muito obrigado. Terceira pergunta. Boa tarde, meu nome é Elton, eu sou doutorando aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Comunicação da USP. A minha pergunta é para o Fábio. Fábio, eu me lembro que ali pelo final dos anos 90, surgiu uma proposta de uma taxa para financiar a TV Cultura. Seria cobrada, inclusive, na conta de energia. Eu me lembro, inclusive, do Jorge da Cunha Lima defender um plebiscito, né, para saber se a população apoiava essa proposta. E eu queria, assim, que você resgatasse um pouco isso, se possível, o porquê que essa proposta não prosperou, se você acha que ela teria sido viável na época e teria resolvido esse problema de financiamento. Hoje em dia parece difícil, né, propor algo assim, mas é interessante a gente resgatar que isso já foi levado a sério, pensado e poderia ter sido aplicado. Bom, muito obrigado. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, primeiro o Fábio, porque essa pergunta é diretamente para você e você poderia comentar um pouquinho sobre o acervo, como é que está a administração desse acervo, e depois a gente passa a palavra para a Érica e depois para o Pedro, que vocês podem contemplar qualquer uma das... Tentando ser conciso, para a gente poder... Se não der tempo, nós não vamos fazer outra rodada. Não, eu vou ser conciso. Nós temos um acervo precioso na Fundação Padre Anchieta. E nós temos um centro que chama CEDOC, que é o Centro de Documentação. E esse centro foi totalmente renovado com recursos de uma ONG chamada O Galo da Manhã, dirigido pela Bia Bracha, que deu recursos substanciais, e com uma contrapartida igual da Fundação Padre Anchieta, e mais um avanço, digamos assim, não é uma doação, mas um avanço que depois ele vai ser recuperado em produtos, e foi do Itaú Cultural. Então, com isso, nós tivemos uma remodelação muito grande desse acervo. Só para vocês terem uma ideia, quando houve agora comemorações, anos redondos da Direta Já, grande documentação das Direta Já está no CEDOC, né? A Globo e todas as outras empresas que veicularam notícias sobre, procuraram na TV. A questão de que ele coloca também, que é uma questão muito importante, se criou, isso foi no governo Mário Covas. Foi o Mário Covas quem teve essa ideia, inclusive. A ideia era uma doação voluntária. Para você doar,
fazer uma doação voluntária no sentido amplo, né? E a administração dela é muito custosa. Então, a ideia que ele teve é que o centro faria numa conta que venha para todos nós, conta de luz ou conta de água, e naquela época tinha através do governo, e você dizer, eu faço uma doação de R$1, R$2, R$5, isso multiplicado a centenas de milhares, seria realmente uma receita relevante. E o importante dessa receita é que ela ainda daria um compromisso maior de quem fez essa doação com a própria projeção, com a própria atividade da Fundação Padre Anchieta. Ela não foi aprovada na Assembleia Legislativa e depois acabou e o próprio Mário Covas desistiu dessa proposta, mas é uma proposta muito boa. Mas só dando rapidamente aqui, nós damos uma atenção muito grande para a questão da memória da televisão. E nós estamos criando no Solar Fábio Prado, antigo Museu da Casa Brasileira, né, solar que pertence a nós e sempre pertenceu a nós, né? Nós vamos fazer uma casa da rádio e da televisão para contar a história da rádio e televisão. E a única que podemos fazer de outras televisões. Comemoramos lá o programa Fantástico da Rede Globo, que foi um programa que influenciou bastante o público brasileiro. Fizemos recentemente uma comemoração de centenário sobre a questão do rádio no Brasil, e assim vamos prosseguir fazendo atividades ali que sejam uma difusão do rádio, do jornalismo, da televisão. Obrigado, Fábio. Érica? I was going to address the two over on this side of the room. They're still pending. First, I'll address your question about archiving the content that we create. And in the U.S., this is one of the benefits of the public broadcasting system that we have. So the Corporation for Public Broadcasting, which is the entity that receives the federal government's appropriation for public media, in its legislation has the ability to make what they refer to as system-wide investments. And one of those system-wide investments that they're engaged in right now is on creating a public media archive, which would take all of the content that is created locally by the stations like WAMU or NPR and PBS and put them in a big library. That's a process, a project that's being overtaken now. It's been going on for probably about years, and it's far from finished. It's 50 years worth of content to put in that archive, so they have a long way to go, but that's how it's being addressed in the US because of the scale with all the stations involved. It makes it a lighter lift for folks instead of trying to do it yourself. And then for your question about the return on investment, because that's what I hear you saying, the return on investment for a community. And at WAMU, one of the things that we have intentionally been moving toward is more organizational support and less project or product specific support because of the way that funding comes and goes. It's always fluctuating. There's a lot of staff that you have to build and then let go when the funding goes away. So because of the trust that we have established with our community over the 60, however many years that we've been in DC now, they trust us to invest back in the service. And so the service, we're continuing to meet the needs of the community, and the community trusts us to put whatever resources that we are able to generate through what we call intellectual property, our original content. Then we'll put that monies back into the service that we provide, and then it'll be perpetual so that we'll always be around. And so I would just say that it's trust capital that you build with their community. That's really the return on investment that I. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Pedro. Ora bem, eu vou tentar ser sintético, mas as duas questões levantam alguns problemas complementares. Em primeiro lugar, os serviços públicos europeus, em geral, a começar, por exemplo, pelo alemão, têm orçamentos na casa dos 6 bilhões de euros ou mais. Não? Portanto, estamos a falar de orçamentos muito grandes, com um impacto muito grande
e que, portanto, lhes permitem desenvolver conteúdos relevantes. Ora bem, a maioria dos orçamentos dos serviços públicos europeus são para, portanto, a área dos programas e, portanto, para a emissão de conteúdos. Isso é perfeitamente claro. Em relação à questão que foi levantada há bocadinho, também referente, portanto, ao retorno do cinema e da produção cinematográfica, etc. Ora bem, a Europa tem neste momento um problema. Os filmes e as séries europeias têm uma dificuldade muito grande de competir com os dos Estados Unidos. E então só há cinema na Europa, por exemplo, porque há subsídios à produção dos filmes. Isso acontece em todos os países da União Europeia, inclusive Portugal. No caso português, a legislação existente obriga que pelo menos 10% do valor da receita da taxa seja obrigatoriamente aplicada naquilo que se chama a produção independente, ou seja, empresas que não pertencem à própria RTP, nem pertencem a nenhum dos outros operadores de televisão. E, portanto, a sustentabilidade da identidade cultural nas obras de ficção, não nas telenovelas, nas obras de ficção como séries ou filmes, depende fundamentalmente desse apoio e claramente que a parte da RTP é mais relevante no caso português comparativamente aos outros operadores privados. A tendência europeia também, e há vários estudos, por exemplo, a BBC tem alguns feitos, a EBU, que eu referi há bocadinho, também tem alguns estudos feitos, de medir o impacto junto da economia e os impactos na economia nacional daquilo que é o apoio à produção cinematográfica e às séries de ficção. Para além disso, e eu não desenvolvi há bocadinho, mas devem ter reparado que aparecia lá uma frase que falava em bens de mérito. Ou seja, é algo que fica mesmo depois dos programas serem emitidos. Um dos casos evidentes de um bem de mérito foi, por exemplo, há muitos anos atrás, uma série que depois também passou na RTP que se chamava Rua Sésamo, e que era fundamentalmente um programa de natureza educativa e que perdurou, e há análises feitas sobre isso nas gerações futuras com um impacto muito positivo. Portanto, muitos programas, muitas vezes não conseguimos medir o impacto imediato, mas depois eles têm impactos a médio e longo prazo. Agora, na Europa, sem o apoio das televisões, e nomeadamente dos serviços públicos, mídia, não seria possível haver uma produção de ficção e de cinema relevante, porque o mercado não garante já a sustentabilidade desses produtos. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Nós temos cerca de 10 minutos. Dá tempo para mais uma rodada de perguntas. Aí vamos fazer uma rodada rápida. Olha, alguém levantou a mão aqui, ali atrás. 3. Eu acho que você de fita branca, você de camisa amarela e você. Aqui. Ah, não. Atrás de você. Ela levantou a mão antes de você. Hã? Pode, então vamos lá. Então vão ser 4. Eu vou fazer 30 segundos aqui. Vão ser 4 perguntas. 30 segundos. Vamos lá. Meu nome é Pedro Vilela, eu sou repórter da Agência Brasil, que é um veículo da IBC. Queria dirigir para a Érica a pergunta. Na verdade, me chamou a atenção esse quadro sobre a distribuição aí das fontes orçamentárias, né, e a preponderância das doações diretas, né, das comunidades para as emissoras públicas. Eu queria entender se isso reflete um aspecto da própria cultura, digamos assim, da sociedade norte-americana, essa cultura forte de doação das comunidades, ou se reflete também uma insuficiência dos outros mecanismos, né? E se vocês estão satisfeitos com esse modelo de financiamento e para onde ele poderia evoluir. E para o Pedro, né, eu queria que ele comentasse um pouco, você falou, Pedro, sobre os desafios que o Estado... Quer dizer, a ideia de que o Estado não deve se preocupar apenas com o desenvolvimento das políticas culturais e de comunicação, mas saber sobre como o serviço público de mídia deve responder aos desafios atuais do desenvolvimento tecnológico, né? Então, eu queria entender quais são os contornos dessas novas emissoras públicas, né, que vão precisar se reconfigurar para conseguir responder a esses desafios aí que você estava colocando. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Eu me chamo Nita Queiroz, sou jornalista da Rádio Cultura de Brasília, que é a única emissora pública do Distrito Federal. E a minha pergunta é para o Fábio.
Fábio, assim, eu achei interessante quando você falou que uma das formas de recursos para a TV Cultura, para a Fundação Padre Anchieta, são parcerias com outras instituições, a Assembleia Legislativa. Eu queria saber como é que é o processo de monetização disso, se vocês fazem uma troca de serviços ou se o produto que a cultura, enfim, produz para essas instituições, isso enfim, pago por meio de orçamento. Enfim, eu queria saber como é que funciona isso, porque para nós lá na Rádio Cultura é uma coisa difícil de pensar, porque a Rádio Cultura ela é vinculada à Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Então, a gente tem essa dificuldade de fazer essas parcerias e monetizar para a rádio. O que a gente consegue hoje é meio que fazer uma coisa assim de uma troca de parcerias de serviços. Então, eu queria entender como é que isso funciona aqui na TV Cultura. Muito bom, muito obrigado. Ficou claro, Fábio? Então, vamos lá. Ali e depois você, tá? Eu sou Wesley Parreira, sou professor de inglês e vim porque fui chamado pela TV Cultura, pela Rádio Cultura, para estar aqui no... Bem, vocês me convidaram, né? Falaram que ia ter esse evento, eu vim, porque eu sou um apoiador da TV Cultura, eu quero saber da TV Cultura o que mais eu posso fazer para poder apoiar, para um dia a gente chegar como a NPR. Bom, boa tarde, meu nome é Flávio Gonçalves, sou jornalista, atualmente estou na direção-geral da TV Pública e da Rádio Pública do Estado da Bahia, aqui no Brasil. Prazer te reencontrar, Pedro, estivemos juntos na RTP quando assinamos um acordo para a exibição de conteúdos na Bahia, de conteúdos da RTP e também de conteúdos baianos que foram exibidos em Portugal e na África. Muito interessante sua apresentação. Será muito importante, como o professor Eugênio comentou, termos acesso a ela para compartilhar esse rico material. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta objetiva de qual o orçamento hoje da RTP, porque essa informação não vi aqui na apresentação. E estávamos conversando agora no almoço e que o orçamento da BBC é algo em torno de 40 bilhões de reais. Bilhões de reais. E é impossível ter relevância, ter diversidade e ter audiência se não houver, de fato, investimento. Isso nós estamos falando de televisões e rádios públicas, estamos falando de um investimento público, prioritariamente. Isso que, infelizmente, no Brasil, nós estamos distante, mas muito distante dessa realidade. Se fizermos uma comparação, por exemplo, per capita, quantos cidadãos tem no Brasil, quantos cidadãos tem em Portugal, quanto se investe em comunicação pública aqui, quanto se investe em Portugal, só aí nós já vamos ver uma diferença muito grande. E aqui no Brasil nós temos uma diferença também em relação aos Estados Unidos e outros países europeus, que é a dificuldade da nossa renda. Nós temos uma população majoritariamente muito pobre. Então é impossível pensar em doações. Então, acredito que o mecanismo de financiamento e o exemplo de você estar aqui, que majoritariamente continua sendo o financiamento público, seja pagamento de taxa ou um fundo diretamente de repasse do governo, acho que isso é fundamental e fico feliz de ver você aqui, porque, de fato, o RTP é um dos nossos exemplos aqui de comunicação pública que nós precisamos continuar seguindo para fazer avançar aqui no Brasil. Obrigado. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Gente, 5 minutos, então agora, Pedro, é que você vai ver o que é o impossível. Porque todas essas perguntas 1 minuto para cada um, tá? Começa você, Fábio. Bom, a questão dos serviços que nós prestamos são os mais diversos. São serviços técnicos que nós prestamos à televisão da Câmara Municipal, por exemplo, né? Serviços que nós prestamos já ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal de Justiça. Na verdade, são técnicas e nós prestamos serviços e isso, evidentemente, traz receitas para a Fundação, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós fazemos outro tipo de serviços também. Por exemplo, toda a parte de educação à distância do Estado de São Paulo foi feito pela televisão Cultura, né? E com equipamentos, etc. Agora está sendo modificado, a própria secretaria está com esses recursos, né? Então, eu acho que esse é um caminho para a receita.
Obrigado, Fábio. Podia ser repórter de televisão. 1 minuto cravado. Érica. Thank you. I want to just clarify, because I think the slide that I put up is a little misleading. That's how revenue is at WAMU. Not NPR. That's not how revenue is at public media across the U.S. It fluctuates a great deal. Só uma emissora. That's my story. We have 400 stories across the U.S., and they're all different. But the thing about public broadcasting in the U.S. that is paramount to its whole foundation was it was always intended to be a public-private partnership. And it's been that way since its inception. And so donations were part of the equation from when it was first thought of as an entity to have that public support. You cannot get federal support if you don't have community support. That starts the conversation right there. So that's a big, big difference between, what we do in the U.S. and what's done in other places. And so I think, gentlemen in the back, you asked the question, what does the future of the donation pipeline look like? And I'll tell you what we're experiencing right now with the threats that we're facing. We are seeing an increase in donations from our audience because they understand the landscape that we're currently operating in. And I think that we have seen that in years past. This is not the first time we've seen threats to our federal funding. And so when we have those threats, the public shows up even more. That's what happens in the U.S. But like I said, WAMU, the federal, the public support is 5% of our budget, but in many places across the country, it is 50% or greater. And in Native American countries, it's almost 100%. So it's very different in every single community. And we have a saying in public radio in the US, if you've been to one public radio station, you've been to one public radio station, because they're all so incredibly different. And so that foundation of donative support so that the community, it's the capital that the federal government and PB require you to demonstrate to get the federal investment, because in their opinion, the founding fathers of public media said that they wanted to put money behind the services that the communities valued, and that was one measure of value to the station, to the community. So that's how it all started for us, and so it's in our DNA, I think. But I know that every community can't have that type of revenue mix that I showed. Many stations across the country, especially in rural and minority communities, people of color, they don't have those resources. The poverty thing is real in a lot of places. So a lot of places, the people with means provide the donations for the people who can't. Excelente. Mais uma vez, tudo que está sendo falado aqui tem imenso valor e nós vamos coletar, publicar, transformar tudo isso em artigos, em reportagens que ficarão na documentação do que está acontecendo aqui, mas para todo o público. Pedro, você foi convidado a dizer o orçamento em centavos da RTP. Ora bem, eu agradeço o desafio, mas ele é desnecessário, porque está tudo no site da RTP. Ou seja, o relatório de contas de 2024 já está publicado. Eu, por acaso, estive a fechar, exatamente antes de vir aqui para São Paulo, o relatório do cumprimento das obrigações de serviço público deve sair até ao final de maio. Portanto, há um detalhe de tudo aquilo que fazemos, tudo o que gastamos o dinheiro, de qual é a parte que corresponde à prestação de serviço público, em que canais, em que áreas, isso está tudo detalhado. De qualquer maneira, e de uma forma muito sintética, portanto, o orçamento atual da RTP ronda os 240 milhões de euros, o que é muito pouco se compararmos com aquilo que é a realidade de outros países europeus, mas só vos posso dizer isto, é o orçamento mais alto das empresas de mídia portuguesas. Ou seja, os outros grupos privados têm orçamentos substancialmente mais baixos. É verdade
A RTP tem rádio e tem televisão, tem muitos canais de rádio, tem ainda os canais da Madeira e dos Açores, portanto, os canais de autonomia, e é o único serviço público europeu que tem 2 canais internacionais. Tem a RTP África, tem a RTP Internacional, e portanto tudo isso obriga obviamente a um esforço maior. Em relação às perguntas que me foram colocadas sobre os desafios, bom, as mudanças, algumas delas foram aqui perfeitamente identificadas, não só nesta mesa, mas em mesas anteriores. De qualquer maneira, o que é que eu salientaria? Bom, a identidade clássica de serviço público está em mudança, porque aquilo que são as novas necessidades de consumo de informação, de divertimento, etc., mudou e, portanto, as empresas públicas têm que se adaptar a essa mudança de paradigma. A regulamentação europeia, desde a diretiva dos serviços digitais ao novo Media Freedom Act, está a mudar também alguns dos paradigmas, nomeadamente, em alguns casos, obrigando até a mudanças da forma e no processo de escolha dos conselhos de administração das empresas. Portanto, todo esse processo está em alteração no quadro europeu. Os novos desafios colocados pelas OTTs, nomeadamente americanas, e em particular a Netflix no quadro europeu, mas há outras. E depois aquilo que são os desafios da modernização de todas as empresas. Organização, distribuição, saída de pessoas, a entrada de outros quadros mais jovens, nomeadamente para responder àquilo que são alguns dos serviços digitais e alguns dos conteúdos nas redes sociais e na internet. Depois também a melhor gestão de meios. Eu não falei da inteligência artificial, mas ela será certamente um desafio muito relevante, não só na gestão, mas sobretudo na própria produção de conteúdos, e em particular na produção da informação. Bom, e para além disto tudo, temos hoje de facto um chapéu que começa a ser cada vez mais significativo para os mídias em geral e em particular para os mídias públicos, que eu referi de forma frequente, que é o problema da desinformação, ser um referencial em relação à desinformação. Para vos dar uma ideia, a RTP1, que é o principal canal da RTP, não é o canal que tem mais audiência em Portugal, anda na casa dos 11, 12%, o que é significativo. 2 privados andam na casa dos 14, 15% de cada um. Mas há uma quebra muito significativa do consumo de televisão, da passagem para novos meios. E, claramente, no caso, por exemplo, português, se a RTP1 começar a baixar drasticamente os seus níveis de audiência e passar, por exemplo, para níveis de 7, 8 ou 9%, a reação pública e a reação política começa a ser muito significativa. O quadro em que se move o Serviço Europeu é um quadro em que é considerado que ele tem que ter relevância junto às audiências, deve ser significativo em termos do interesse dos públicos. Finalmente, só gostaria de salientar o seguinte: o Serviço Público de Mídia pode e deve, esperamos todos nós, continua a ser relevante. Agora está sob ataques e sob desafio, vem desde nível político ao nível das mudanças das formas de consumo e, tal como qualquer, desculpe a expressão entre aspas, dinossauro, ou se adapta aos novos tempos, ou, como aconteceu com muitos outros dinossauros, morre, não é? Portanto, nós precisamos mesmo dar resposta aos novos desafios que estão a aparecer em cima da mesa. De outra forma, o serviço público pode desaparecer a longo prazo e penso que é isso que nós não queremos todos. Obrigado. Obrigado você. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pela presença de vocês. Aproveitem agora, nós vamos ter 20 minutos de intervalo. Tem coffee break? Agora? Ou não? Não tem. Só um intervalo. Então, mais uma razão para vocês conversarem. Conversem um com o outro, se apresentem, porque se tudo for bem, vocês dependerão uns dos outros no próximo período. Até breve. Voltamos aqui às 15 horas. Às 16 horas. É 16 horas. Às 16 horas. Aí nós teremos 2 colóquios, Desafio da América do Sul e África e os desafios das rádios universitárias no Brasil e América Latina. Em 20 minutos. Obrigada.